Olá pessoal, bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida, nosso canal espírita. Estamos estudando os caracteres morais do nosso Mestre Jesus. Nessa série intitulada Jesus, Modelo e Guia. Nosso propósito com essa série, repetimos, é estudar o nosso modelo, as características morais do Cristo, seu comportamento, incluindo atitudes e palavras que possam ser modeladas por cada um de nós. Uma vez que o objetivo da evolução espiritual é aproximarmos a nossa conduta da conduta do Mestre. É por esta razão que ele é nosso modelo. Mas essa tarefa não é uma tarefa solitária. O Mestre é nosso guia e espiritualmente ele nos conduz nessa grande jornada do aperfeiçoamento espiritual. Esse é o propósito dessa série, Jesus, Modelo e Guia. No episódio anterior, nós falávamos da alegria de Jesus. Uma das grandes marcas do caráter do Mestre, sua alegria. Hoje, vamos estudar outras passagens nas quais Jesus incentiva a alegria nas pessoas. Não uma alegria descontrolada, não uma alegria que é fruto do desequilíbrio, não aquela alegria que é fruto do vício, não. A alegria genuína, a alegria espiritual, aquela que flui das entranhas do espírito imortal, aquela alegria que está em sintonia com outras virtudes, porque a alegria nunca está só. Ela está sempre cercada de outras virtudes, é o que nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Aliás, eu estou traduzindo as cartas de Paulo, estou praticamente terminando essa tradução, e hoje eu vou trazer para vocês uma tradução original, a tradução que eu fiz da carta aos Gálatas. Você está aqui, um versículo, Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é o versículo que está relacionado com o tema desse episódio de hoje, o tema alegria. Paulo diz assim, depois de explicar quais são as obras da carne nós poderíamos dizer assim, é tudo aquilo que é resultado da imperfeição do espírito. Tudo aquilo que é resultado da imperfeição do encarnado. Essas imperfeições que ele chama de impureza, devassidão, idolatria, inimizades, contendas, cóleras, discórdias, dissensões. Tudo isso ele enxerga como obras, como consequências, como algo que foi construído pela imperfeição humana, da ideia de obra. Mas quando ele vai falar das virtudes, ele fala o fruto, no singular, o fruto do Espírito. Porque o Espírito aperfeiçoado irradia virtude, e essa virtude, que é o fruto no singular, ela se desdobra em diversas virtudes. Ele diz assim, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade significa grandeza de ânimo. É quando o seu ânimo está grandioso em relação a pessoas e a eventos. Então, mesmo diante de pessoas desafiadoras, mesmo diante de eventos difíceis, você mantém a fortaleza de ânimo. Isso é longanimidade.
benevolência, bondade, confiança. Olha as virtudes irmãs da alegria. Eu vou repetir. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. As virtudes irmãs da alegria. Nós vamos falar de todas elas, porque Jesus, é claro, é modelo de todas essas virtudes. Vai chegar a hora certa. Agora, vamos nos concentrar na alegria. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benevolência, bondade, confiança. Percebeu? O fruto está no singular. Significa que todas essas virtudes se concentram e formam um fruto. O fruto do Espírito. Daqui nós podemos concluir o seguinte: a verdadeira alegria, a alegria verdadeiramente espiritual, a genuína, não é a falsa, não é a alegria falsificada, não. A alegria verdadeira, ela está de braços dados com o amor, com a paz, com o bom ânimo, com a benevolência, com a bondade e com a confiança em Deus e em si mesmo. Percebeu? Uma alegria que não está rodeada dessas outras virtudes é uma alegria falsa, é uma alegria passageira, é uma alegria que não tem bases sólidas. É dessa alegria verdadeira que nós estamos falando. E essa alegria Jesus possuía. No episódio anterior, nós mostramos aquela passagem do Evangelho de Mateus em que Jesus demonstra sua alegria espiritual quando chama os discípulos para um banquete e diz: o Filho do Homem veio para os doentes, não para os sãos, porque o médico vem para os doentes, não para os sãos. E ele mostra alegria em conviver. Quando é questionado pelos fariseus do porquê seus discípulos não jejuavam, ele responde: pode alguém jejuar estando ao lado do noivo? Então ele compara o Evangelho, boa nova, boa notícia, ele compara a sua missão como genuinamente uma missão de alegria. Nós vimos isso no episódio anterior. Se você não viu ainda, volta lá, volta e assiste esse episódio. Agora nós vamos ver outra coisa. Jesus estimulando a alegria e o bom ânimo nas pessoas. E nós começamos o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, que é a cura de um paralítico. O capítulo 9 diz assim: entrando no barco, atravessou o lago e foi para a sua própria cidade. Ele devia estar do outro lado, estava voltando então para Cafarnaum, que é onde Jesus ficava, na casinha de Simão Pedro. Eis que traziam a ele um paralítico, deitado sobre um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: bom ânimo, filho, anima-te, filho, os teus pecados estão perdoados. Anima-te. Olha que bonito. O rapaz paralítico, deitado no leito, e Jesus diz para ele: bom ânimo, anima-te. Aqui Jesus trabalhando essa alegria espiritual, essa alegria que brota mesmo diante das maiores dificuldades, mesmo diante dos maiores desafios, porque ela é uma alegria que está de mãos dadas com a confiança. Nós vimos aqui no texto de Paulo, Gálatas 5:22. Essa alegria também está junto com a bondade, com a benevolência. Ela confia, ela espera o melhor. Por isso o bom ânimo. Temos uma outra passagem, está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33.
Olha o que Jesus diz. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. Paz, olha, é outro fruto do Espírito, está junto com a alegria, lá em Gálatas. Para que tenhais paz. No mundo tereis provações, mas tende bom ânimo, animai-vos, eu venci o mundo. Olha isso, né? E aqui a palavra, eu coloquei até uma nota nessa tradução, né? Porque a palavra aqui que eu traduzi por provação, geralmente os textos traduzem assim: no mundo tereis aflições. Também, mas a palavra aqui em grego é pressão, compressão. É uma pressão, uma compressão. O que é isso? É uma provação, né? Uma tribulação, uma aflição. Então, nós podemos traduzir essa palavra por tribulação, aflição, provação. No mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições, no mundo tereis provações, mas animai-vos. Olha o conselho de Jesus. Isso não é motivo para você perder o ânimo, não é motivo para você perder a alegria interior, a alegria espiritual íntima. Ele diz: mantém o ânimo, eu venci o mundo, eu venci todas essas tribulações, é isso que ele está dizendo. Eu venci todos esses desafios, e nós, com o auxílio dele, porque ele é nosso guia, ele é nosso modelo, com a assistência do Mestre, com o amparo dele, com o direcionamento que ele nos dá, nos inspirando, nos intuindo, nós também podemos vencer cada uma dessas tribulações. A força dele se comunica a nós. Pela confiança, nós entramos em sintonia e em relação com o Mestre. Ele não é o modelo? Então nós precisamos incorporar o bom ânimo. Allan Kardec nos diz que a verdadeira educação é a educação moral. Educação moral é aquela que forma novos caracteres. Esse é um caractere que nós temos que formar. Essa aqui é uma virtude que nós temos que adquirir, que nós temos que moldar. A virtude do bom ânimo, da alegria, mesmo diante da expiação, da prova, da tribulação, da dificuldade. Mesmo diante disso tudo, manter o bom ânimo e a alegria. Porque, como disse Maria de Nazaré ao Chico, tudo passa, tudo passa. Não há nuvem que permaneça para sempre. Ela vem, cria uma sombra, tampa o sol, às vezes o céu fica nublado, depois passa. E nós precisamos ter fortaleza interior para resistir a todas essas tribulações com bom ânimo, com bom ânimo. Tem uma outra passagem, essa é maravilhosa também, está em Atos dos Apóstolos. Paulo estava diante do Sinédrio, ele volta para Jerusalém e é preso. E a situação começa a se complicar enormemente. Naquele momento que Paulo está preso em função de intrigas do Sinédrio, ele acredita que vai morrer. Ele começa a pensar que talvez aquele fosse o último episódio da sua vida corporal, da sua existência física. No entanto, Saulo alimentava um grande sonho. Ele queria conhecer Roma. Ele queria ir para Roma. O sonho dele era não só conhecer, mas levar o Evangelho para Roma, a capital do Império. Era um sonho que ele acalentava. E ele está preso ali em Jerusalém, está aqui no capítulo 23 e no versículo 11, olha que cena bonita.
Na noite seguinte, colocando-se junto dele, disse o Senhor, Jesus. O mestre, colocando-se junto a Paulo na prisão, apareceu para ele e disse: anima-te, tem bom ânimo, pois assim como testemunhastes a meu respeito em Jerusalém, assim também é necessário testemunhar em Roma. O que Jesus está dizendo para ele? Anima-te, meu filho, seu sonho vai se realizar. Você vai para Roma, você vai testemunhar meu nome em Roma. E ele verdadeiramente foi. A promessa do mestre se cumpriu, porque ela sempre se cumpre. São passagens bonitas. Jesus incentivando os discípulos a construírem, a conquistarem esse caractere moral, que é o bom ânimo, a alegria, para que nós possamos modelar Jesus. Ele não é nosso modelo, nós temos que modelar, nós temos que aprender com ele a conquistar essa virtude que Jesus já possui. No episódio anterior, eu trouxe uma passagem que Jesus demonstra possuir esse atributo. E aqui eu trouxe 3 passagens em que ele incentiva os outros a conquistarem o bom ânimo. Há um ditado que diz assim: a tristeza no coração de um ser humano o torna corcunda, mas a palavra de alegria o faz saltar. Olha que bonito. A falta de esperança, a tristeza, a falta de bom ânimo nos curva, você fica pesado. É como se colocassem toneladas e você se curva. Mas a palavra de bom ânimo, a palavra de alegria, ela nos torna leve, ela nos faz saltar. E a boa nova não é boa notícia. A boa nova não é uma palavra de alegria, não é uma palavra de esperança. A doutrina espírita não é o consolador prometido que traz promessas consoladoras a todos nós? Essas promessas vão se cumprir porque a Terra vai deixar de ser um mundo de expiação e provas. A Terra não constitui uma exceção na economia do universo. Todos os planetas evoluem, todos os planetas sobem os degraus da evolução. Eles sobem lenta e gradativamente, até atingirem os degraus superiores dos mundos celestes, onde reina a felicidade sem mescla, onde reina a plenitude do ser, a justiça social, a fraternidade, a bondade, a igualdade. Nós vamos chegar lá. As promessas vão se cumprir. O cristão verdadeiro, o cristão que segue, o guia Jesus, o cristão que modela Jesus, ele está em luta, ele está envolvido em expiações, em provas, em muitas dores, em muitos desafios, mas ele mantém o bom ânimo, ele conserva a alegria espiritual no coração, porque ele sabe que as promessas vão se cumprir. Ele sabe que as promessas vão se concretizar. Você gostou desse episódio? Gostou dessas passagens de Jesus estimulando o bom ânimo? Eu poderia selecionar várias outras aqui. Essa é a palavra que Jesus mais dizia: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou, tem de bom ânimo. Jesus falava isso sempre. Ele espalhava o bom ânimo, ele espalhava a boa nova. Faça o comentário, diga o que você achou, se você tem alguma dúvida, interage conosco. Se você não se inscreveu ainda no canal Espírita, canal Espiritualidade e Vida, se inscreva e divulgue o máximo que você puder para todos. Eu te vejo no próximo episódio
do nosso estudo. Jesus, modelo e guia.